mas para glorificar a Deus, como o Raquel disse. Faça isso para glorificar a Deus, não assim, porque nós somos o quê? Olha, é um elogio sermos chamados de instrumentos, porque quando eu olho para a Bíblia, o que a Bíblia fala da gente? Não, tem um texto que fala assim que somos menos que pó. O que é menos que pó, gente? É nada. Somos nada, menos nada, mais nada, igual a nada. Sem Deus, aí que as coisas pioram. É claro que somos filhos de Deus. É claro que o Senhor Cristo nos elogia. E ainda, como Paulo fala, Deus nos louva. Você sabia disso? Louvar é sinônimo de elogio, tá bom? Deus nos elogia. Mas é porque Ele vê Cristo em nós, a esperança da glória. Porque nós não temos qualidade. Dito isso, a gente vai para a nossa introdução. A gente precisa compreender que a vontade de Deus para a nossa vida não é algo tão distante quanto imaginamos. Você precisa conhecer a vontade de Deus ou descobrir a vontade de Deus? O que você acha? Descobrir? Descobrir a vontade de Deus por quê? Porque a vontade dele é maior que a nossa. Muito melhor que a nossa. E a vontade de Deus pode ser uma coisa para você, uma coisa para mim, uma coisa para ela, pode ser coisas diferentes. Conhecer. Você só vai descobrir. E se eu falar para vocês que não seria descobrir? Ixi. Sabe por quê? Descobrir dá a ideia do quê? Está coberto. Está selado, está fechado, está bagunçado ali. Eu preciso tirar o pano de cima. Mas não. Aqui não está selado. Aqui não está coberto, anoivado. Aqui está aberto. Então a ideia é que eu preciso conhecer, não descobrir. Porque, primeiro, a palavra de Deus não está encoberta. Mas, segundo, quando a gente fala que precisa descobrir a vontade de Deus, dá uma ideia de quê? Descobrir é um verbo. É uma ação. Então dá a ideia que eu tenho que fazer o quê? Agir, fazer alguma coisa. Oh, miserável, pobre, cego que somos. Nós temos que fazer algo para conseguir a vontade de Deus. Percebe que numa frasezinha simples que às vezes a gente fala sem parar, e até nos cultos, a essência dela está no eu? Precisamos conhecer a vontade de Deus. E a gente pode ver isso nas Sagradas Escrituras. Para encurtar um pouco, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Lê comigo, por favor. Outra pessoa abre em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Um vai Apocalipse capítulo 1, verso 1. E outro, Hebreus 1, 1 e 2. Hebreus 1, 1 e 2. Isso, por favor. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Quem achou, por favor, pode ler. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus nos deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. A gente pode entender esse texto de Apocalipse capítulo 1, verso 1 de duas maneiras. A revelação é de quem? De Jesus. Ele é o dono, mas a revelação é sobre Jesus. A revelação é dele sobre ele. Em outras palavras, a Bíblia é a revelação do próprio Cristo. E é dele e ele já se revelou. Aí, Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, por favor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Percebeu? Deus não está agora falando por paredes, muros, cortinas, mas de forma direta e clara através de quem? Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto que você tem que entender, que nós temos que entender, a revelação de Cristo. E é Cristo que se
coloca à disposição para se revelar e se mostrar, falar com você. Olha só, Cristo já está fazendo tudo aí. Mas aí vamos pegar mais texto. Vamos encher, de fato, esse entendimento. Outra pessoa abrir Efésios capítulo 5, verso 17. Gostaria que outro abrisse, na verdade eu vou abrir João, e alguém pode ler em Efésios capítulo 5, 17. Vai abrir muitos textos. Efésios 5, 17. Posso ler? Pode? Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Lê o 18 para mim, por favor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Percebe que Paulo está dizendo que devemos, de fato, compreender a vontade de Deus. Só que ele começa a dar algumas instruções, e uma delas é o quê? Se encham. E ele está escrevendo isso para quem? Para cristãos. Ele está escrevendo para pessoas convertidas. Ele está escrevendo para pessoas que já receberam a luz do Evangelho. Por que você ora pelo Espírito? Ou por que o Espírito de profecia fala que devemos pedir o Espírito Santo todo dia? Mas a gente não acabou de dizer na lição da escola sabatina que quando a gente se batiza recebe o Espírito? Por que tem que pedir o Espírito? Você já recebeu? Nos ensina a conhecer. Ó, se você crê que recebeu o Espírito Santo? Sim. Amém, porque você recebeu. Confia porque você recebeu. Parte do Espírito Santo? Não, Todo. Então por que eu tenho que pedir o Espírito Santo? Aí você entende esse texto de Paulo. Perceba, Enchei-vos. ele escreveu para pessoas batizadas, então pessoas que tinham. Eu posso ter o Espírito Santo e ser vazio ou não totalmente cheio do Espírito Santo. Eu posso ter o Espírito Santo, mas não estar cheio do Espírito Santo. Porque para nós que já passamos pelo batismo, para nós que estamos nesse processo de luz, a questão não é receber um Espírito que eu não tenho. A questão é receber todo o Espírito de forma plena e cheia. Mas a questão não é se você tem que se encher, mas o quanto você deixa o Espírito te preencher. Porque se mais uma vez a gente pensa assim, eu tenho que me encher do Espírito, o que está por trás disso? Uma ação humana que eu que tenho que fazer. Não, não, não. É o Espírito Santo, é sobre o quanto você deixa o Espírito Santo habitar em você. Então, fica claro o texto que foi lido, verso 17. Eu só entendo a vontade de Deus quando eu deixo o Espírito Santo de forma plena me conduzir. E aí, João capítulo 15, verso 5, é um texto muito conhecido, a qual diz... Opa, tem Lucas. João capítulo 15, verso 5, a qual diz... Eu sou a videira, Cristo falando. Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse o quê? Dá muito fruto. Porque sem mim... Nada podereis fazer. Agora pula para o verso 15. Olha o que diz. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado A conhecer. tudo. 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome, Ele vos. Amém. Tudo que Cristo recebeu, Ele fez o quê? Nos deu. Então, o que está descoberto? O que está coberto, melhor dizendo? O que está fechado, lacrado, que a gente tem que fazer e não sei o que, e passar pelo ritual para achar? Não. E ainda mais, Cristo, Ele te escolheu, não foi você que escolheu Cristo. Cristo, Ele escolheu para que você pudesse compreender plenamente o céu, plenamente o poder de Jesus na sua vida.
Cristo, Ele te escolheu para você conhecer toda e completa luz do céu. É claro que existe uma questão progressiva e tal, mas Cristo, Ele te escolheu para revelar tudo. A tal ponto que Ele te chama de amigo. E mais do que amigo, Ele te chama de irmão. E mais do que irmão, Ele te chama de filho. E ainda fala que você é herdeiro do céu. Co-herdeiro com Cristo. Então Cristo, Ele te deu tudo, te entregou tudo. Então por que nós, ou por que eu, oro e sinto que Deus não está me respondendo? Quem já passa por isso? Eu não acredito muito naqueles que não estão levantando a mão. Todo mundo. Senhor, eu estou querendo isso. Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, o que está... E parece que Deus está distante. E quando a gente lê o Espírito de Profecia, inclusive citaram isso recente, a gente percebe que é Satanás que inculca em nossa mente a ideia de que não há perdão. A ideia de que Deus está distante e enfim, não consigo ouvir mais a voz de Deus. Você consegue ouvir a voz de Deus? Eu desconfio daquele que disser não. Porque todos nós devemos ouvir a voz de Deus. Aí você fala, Cristiano, mas isso não é uma experiência mais forte das pessoas espirituais, tipo Moisés, Enoque? Não, se você está carregando a voz de Deus na sua mão aqui, misericórdia, você tem que ouvi-la. Isso é a palavra de Deus, isso é a voz de Deus. E se ela está toda revelada para você, meu irmão, minha irmã, leia. Só basta ler. Em outras palavras, não há nada que Deus queira para a sua vida que Ele já não tenha revelado e mostrado. Mas porque ainda procuramos, então? Porque ainda jejuamos, não que eu estou achando que é errado jejuar, na verdade é certo, mas porque ainda jejuamos, porque ainda oramos, porque ainda fazemos quase que penitências para descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, sendo que Ele já revelou. Aí criou um paradoxo. Me ajuda a resolver agora. Que é o primeiro. Eu penso que é porque a gente está vivendo, Cristiano, nesse mundo de pecado, de tanta maldade, de tanta injustiça e de tanto o errado ser o certo, né? Que a gente fala, meu Deus. Perfeito. Que Então vocês percebem que a questão não é o canal. A questão não é o Wi-Fi de Deus. A questão somos nós. É o nosso sinal nessa conexão. Inclusive, está fraco. Inclusive, a Ellen White vai dizer assim, se juntar todos os louvores que você tem, as melhores orações que você faz, as melhores pregações, a melhor roupa de sábado que você tem, a melhor música que você tem, os melhores instrumentos, a sua melhor oratória e o seu melhor sermão, se juntar tudo isso em um pacote, você falar assim, Deus, toma aqui, Deus vai olhar para trás e vai falar assim, isso é rebeldia e eu me sinto desonrado. Porque nada temos de bom para agradar a Deus, se não for o próprio Cristo. Então a primeira ideia que eu entendo assim na minha experiência, eu preciso entender que eu sou pó, que eu sou pequeno. E por mais que eu gostaria que Deus me desse, sei lá, dando um exemplo aqui, me desse aquela comida gostosa que eu estou com saudade de comer, mas eu tenho que ser sincero para Deus e falar assim, Deus, eu não sou digno dessa comida. Porque tem muitas pessoas aí que estão clamando por uma maçã e eu estou reclamando de uma maçã. Tem muitas pessoas aí que estão pedindo um emprego e eu reclamando do meu emprego. E aí a gente entende que às vezes o meu emprego seria o sonho daquele que não tem emprego. Que a minha comida seria o sonho daquele que não tem emprego. Então nós não temos direito para reclamar de coisa alguma. Então, pelo amor de Deus, se você reclamou, se nós reclamamos, eis o momento para pedir perdão para o outro. Eis o momento para ter reconciliação. Principalmente com Deus. E tem uma frase que vai dizer assim, Deus não esconde o que Ele quer de nós. Não podemos culpá-lo disso. Deus não brinca de esconder de nós a sua vontade. Ele se apresenta em toda a Escritura como um Deus revelador. Sua vontade precisa ser algo muito mais claro do que estamos acostumados a pensar.
Por isso que Davi diz, lâmpada. A gente não enxerga daqui a palavra. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Em outras palavras, é luz. É algo claro, visível, é algo de compreensão total. E tem muitos outros textos, eu posso estar passando para vocês, mas eu gostaria de abrir em alguns específicos, onde a gente vai aprofundar um pouco mais essa ideia. Porque é na palavra de Deus que a gente descobre o plano dele para a nossa vida, correto? Mas olha só alguns textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, a gente vai ler o verso 3 a 8. Na verdade, só vou ler o verso 3. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa Santificação. Aí depois começa a discorrer de uma mudança de vida, ou seja, de um novo estilo de vida. Em outras palavras, a vontade de Deus para a nossa vida resumida em uma palavra, qual seria? Da qual ninguém poderá ver? Obrigado. Sem o qual ninguém poderá ver a Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Um texto que lemos, que foi lido agora, Romanos capítulo 12. É você se apresentar como um culto racional ao Senhor em sacrifício vivo. Porque esse é o quê? Santo E agradável. Perfeito ao Senhor. É apresentar o seu estilo de vida, a sua vida como um todo a Deus. É entregar nas mãos dele e deixar ele agir. Esse é o entendimento. Até porque, se a gente for em Filipenses e Tessalonicenses, a gente vai abrir agora, mas lá vai dizer que o querer, o efetuar, o planejar, o agir, vem de quem? Do cristiano. Vem de Deus, não vem de mim. Então, até de enxergar a necessidade, de solucionar o problema, de corrigir as coisas e fazer um novo caminho, tudo isso vem de quem? De Deus. Então não há nada que podemos fazer de uma forma tão forte quanto o que Deus faz por nós. Basta crer. Romanos 12, 1 e 2. 1 e 2. O querer efetuar, se quiserem anotar, é Filipenses 2, 13 e 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. O versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, com este século. O que é se conformar? Você é entrar na forma do mundo. Né? Mas o que Deus diz? Mas transformai-vos. Transformar é mudar de forma. Então nós temos que mudar da forma do mundo para a forma de Deus. Exatamente. Dessa forma nós poderemos conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas tem que mudar de forma. Claro. Tem que mudar de forma. Por isso que Ellen White diz assim, há mais de evangelho no fazer o pão. Muito do evangelho. No fazer o pão, não é? Obrigado. Viu? Até com a forma a gente aprende. Mas é isso mesmo. E eu ainda chamo a reflexão a algo que muitas das vezes nós, como missionários do Adventistas do Sétimo Dia, não refletimos. Lá está dizendo assim, não se conforme com o mundo, mas é só a gente. Não é transformar o mundo também, não. Olha, pense bem. Às vezes a gente se preocupa muito quando a igreja está se secularizando, não é verdade? Está entrando aquela música na igreja, aquela comida naquela igreja, entrando aquele tipo de não sei o que na igreja. A gente fala muito disso, né? Senta-se em rodas e começa a falar. E o pastor é assim, o pastor é assado. Mas olha, a gente chama isso de secularismo. Mas, sabia que secularismo também é aquele que não consegue mais alcançar o mundo com a sua verdade? Em outras palavras, a gente fala muito do mundo entrando na igreja, mas falamos pouco do fato que a gente não consegue mais entrar no mundo.
a gente não consegue mais influenciar o mundo. Somos também secularizados, porque não conseguimos mais transformar o mundo quanto os discípulos faziam, como os discípulos faziam. Então também somos secularizados. Então aí fica uma reflexão. Vamos deixar de falar da igreja, dos pastores que estão secularizados, não que eu falo, eu penso, eu concorde, enfim, mas é uma reflexão. E falar, olha, eu estou secularizado, porque eu nem sequer consigo atravessar a rua e falar Jesus te ama. Então é uma reflexão muito importante. Charles Spurgeon chega a dizer que a vontade de Deus é revelada na Bíblia de forma clara e inequívoca, sendo nosso dever buscá-la diligentemente para vivermos em conformidade com ela. E Ellen White, em outras palavras, a vontade de Deus não está escondida, obscura. E Ellen White chega a dizer que este é o poder que governa a natureza do homem. O poder de quê? Decidir. Escolher. Tudo depende da ação correta da vontade. O poder de escolha que Deus deu ao ser humano deve ser exercitado. E essa é uma das maiores permissões de livre-arbítrio que Deus coloca na tua vida. Porque ele fala, olha, você não consegue tomar boas escolhas. Você não consegue colocar todo o teu caminho até o céu de forma top. Mas eu mesmo assim, fazendo tudo para você, eu te dou a liberdade de escolher o como, o quando. Eu te dou a permissão de você decidir o que quer. Mas, para nós que somos cristãos, quando a gente percebe o que Deus tem feito em nossa vida, a gente deve escolher o quê? Ele. Pai, o Senhor já fez isso por mim e eu escolho você continuar fazendo por mim. Pai, o Senhor decidiu isso por mim e eu escolho o Senhor continuar fazendo isso na minha vida. É tomar a decisão diária de estar com o Senhor. Aí entra a ideia de orar pelo Espírito Santo diariamente. É a ideia de sempre depender do Consolador, de sempre depender daquele que te conduz à verdade, aquele que te conduz no caminho, aquele que te lembra das palavras de Cristo Jesus. É escolher Ele. Mas perceba, a vontade do Senhor também ela é universal. A gente vai ver um pouco mais para frente, mas a vontade do Senhor é quase que uma só quando se trata do Evangelho, do plano da salvação. Deus quer algo específico para todos nós. Você sabia disso? Não só essa ideia de irmos para o céu, faz parte, mas é algo aqui na terra ainda, para todos nós. Então, se a vontade é o poder que governa o homem, né, decidir, escolher, tudo depende da ação correta da vontade, então porque às vezes acontece a gente pedir o arrependimento e parece que ele não vem. Tem um texto, a gente vai ler acho que mais para o final, mas lá diz assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, Creio, recebereis. Tudo que você pedir em nome de Cristo, crendo você receberá. Você crê nisso? Amém. Você crê mesmo nisso? Porque eu tenho dificuldade, eu sou sincero. E uma vez que você se entrega ao Senhor, confia nele de todo o coração, o mais ele fará. Não podemos confiar em nossos sentimentos. Não podemos confiar na sensação que estamos tendo. Eu não me sinto arrependido, eu não me sinto perdoado. Desculpa, mas a ideia não é sentir, a ideia é ser. Mas eu acredito também que até o próprio arrependimento não vem de nós mesmos. Exatamente, mas é isso mesmo. Mas eu não tenho que me sentir assim, eu só sou arrependido quando eu me sinto um ser arrependido. Se você orou, se você confessou de joelhos, chorando ao Senhor, confessou o pecado específico, falou, Senhor, eu menti. Você tem que levantar dessa oração crendo que recebeu o perdão. Amém. Não é, será que eu recebi? Creio que eu recebi o perdão. Pode falar. Tem uma pregação que eu preparei sobre temperança, que eu faço essa diferença de vontade com desejo. Então, quando a gente
lê esse texto aí, a gente tem que entender a diferença de vontade e desejo. Por exemplo, se eu tenho alguma comida que vai me fazer mal aqui, e eu tenho muita vontade de comer porque ela é muito gostosa, e eu gosto dela, isso é um desejo. Agora, a minha vontade eu posso exercer acima do meu desejo. A minha vontade é aquilo que manda no final das contas. Exato. É aquilo que vai determinar que você tem um domínio próprio. Então eu falo, eu vou decidir em cima disso, o meu desejo é comer, mas eu não vou comer. Então a sua vontade mandou no seu desejo. Exato. O interessante, cognitivamente falando, é que a vontade, neurologicamente falando, ela está no córtex pré-frontal. E o desejo é no sistema límbico. Assim que Ellen White, ela vai... A gente tem uma palestra sobre isso, mas enfim. Mas Ellen White, ela vai destacar assim, ó, que tem um texto que ela vai falar, a vontade governa tudo. É como se fosse a capital do cérebro. Aí ela vai dizer assim, abaixo da vontade, com Adão, tá? Estou falando aqui com Adão. Tinha vontade, aí tinha razão, consciência e juízo. Aí abaixo disso tinha os apetites e paixões, vocês sabiam? Adão tinha apetite e paixão. Mas só que os apetites e as paixões estavam sob o governo da razão, consciência e juízo e da vontade. Só que aí veio o pecado. Aí o negócio bagunçou. E a ela fala assim, que o apetite e a paixão ficou aqui, ó. E a vontade, a consciência e o juízo ficou aqui embaixo. E a forma que a gente usa a palavra vontade, né, no português e nos idiomas em geral, ela se mistura um pouco com o desejo. Se mistura muito, exatamente. A ideia de vontade é algo racional e profundo, com provas. É algo bem específico. Até um ponto que isso me remete à ideia de decidir o que eu quero ou não quero, decidir a quem sirvo. Tanto assim que Deus falou isso várias vezes. Até quando você vai ficar entre dois pensamentos, decida o que você quer, decida qual Deus você quer. E Josué ele vai dizer aquela famosa frase, guiado pela vontade, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes da família ele falou de quem? Ele. Tome a decisão sozinho e depois ajude outros a tomar. Seja influenciador, não seja influenciado. Uma forma também de exercitar a disciplina, por exemplo, quando você vai dar conselho para um paciente, para assumir alguma coisa, um comportamento que faz bem para a saúde e tal, você fala, vai para a academia mesmo sem vontade. Coma as coisas que você não gosta saudável mesmo sem vontade. Só que essa vontade é o desejo. Né? Mesmo sem desejo, só que a sua vontade é que vai mandar. Exatamente. E o fato de você dar um passo para a academia é a vontade. No caso da decisão completa. Então a gente entende também que existem decisões pequenas, beber água, botar uma roupa para o culto, enfim. Mas também existem decisões grandes, namorar ou não namorar, casar ou não casar, comprar um carro, enfim, sair do trabalho ou entrar em um novo trabalho, ser missionário ou não ser missionário. Existem decisões grandes e decisões pequenas. Mas a gente não pode, ao pé da letra, levar isso à nossa vida. Ou seja, o que for pequeno eu posso decidir assim de qualquer jeito e o que for grande talvez eu reflita um pouco mais. Não. Até porque... É o contrário, na verdade. Isso, cuidado com as pequenas raposas. Até porque, na visão de muitos ainda, a decisão de Adão foi uma questão pequena. De Adão, não estou falando de Eva. De Adão foi uma questão assim, bem pequenininha, mas olha as grandes consequências que estamos até hoje vendo. Cristiano, essa questão do corpo é muito importante, porque a gente entende, até pela profecia como um todo, especialmente nas questões de saúde e apetite, que se nós não vencermos os pequenos desejos, a nossa vontade não vai imperar e nas grandes coisas a gente não vai ter força moral para colocar a vontade acima do desejo. Claro, a gente não vai. Então assim, não ache que se você não vencer pecados pequenininhos que você já reconheceu, né, pequenas coisas que você já reconheceu e que naquele dia você vai tomar grandes decisões com o seu racional saudável, o seu desejo, a sua vontade imperando, não vai acontecer. Não vai acontecer. E a gente precisa fazer essa distinção porque o assunto é conhecer a vontade de Deus. E muitas vezes a gente é guiado pelo nosso desejo. Senhor, eu estou te buscando porque eu gostaria de um carro novo. Senhor, eu estou te buscando porque eu gostaria disso. Senhor, eu estou te buscando porque a pessoa do trabalho está me importunando. Ou seja, a gente busca Deus porque o desejo ou o ego está ofendido ou latente. Mas não, a gente tem que buscar Deus mesmo quando não queremos.
Na verdade, Immanuel Kant, eu pego essa frase porque ela é bem bíblica, na minha opinião. Ele vai falar assim, liberdade não é o fazer o que se quer, é fazer o que não se quer. Aí você pensa, o quê? Barganhar com Deus? Claro, na verdade, nesse assunto de conhecer a vontade de Deus, a gente tende a barganhar com o Senhor. Tanto assim que, Senhor, eu quero uma resposta de oração. Aí, para a resposta de oração, aí eu jejuo. Para a resposta de oração, aí eu visto pano de saco. Para a resposta de oração, aí eu busco mais ele a palavra. Isso é barganha. Você tem que ser cristão mesmo quando está buscando uma resposta profunda, não. Entendeu? Por exemplo, Daniel, os 21 dias de Daniel. A espiritualidade de Daniel não foi os 21 dias. Ele já era quem era antes disso. E aí, para terminar o raciocínio, liberdade é fazer o que não se quer. E Paulo ele vai falar isso. O querer, o bem está em mim. Mas o que eu faço? O mal. Então, o meu corpo, naturalmente, ele deseja fazer o que é mal. Mas eu vou sempre esmurrar o meu corpo e vou fazer o que eu não quero, naturalmente falando, porque eu vou fazer o que Cristo quer. E aí que vemos a importância do domínio próprio. Exatamente, a temperança, o domínio próprio. É por esse motivo também que aqui em Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 3, diz assim, né, para as orações, por que elas são mal respondidas? Né? De onde vêm as guerras e pelejas que há entre vós? Porventura não vem disto a saber de vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes vossos deleites. Exatamente. Perfeito. A ideia é Tiago 4, verso 1 a 3. Tanto assim, Ellen White continua dizendo, meus irmãos e irmãs, é vosso dever compreender as reivindicações de Deus. Devemos tornar a obra de nossa vida compreender, não descobrir. Compreender a vontade de Deus. E ela continua dizendo, a perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo que deve estar sempre diante do cristão. Qual é o elevado objetivo que deve estar perante o missionário, então? Compreender a vontade de Deus. E estar em conformidade com a vontade de Deus. Precisamos ter isso de forma forte, precisa. E Jonas é um grande exemplo disso. Jonas, ele sabia ou não sabia qual era a vontade de Deus? Sim. Sabia, gente. Ele sabia o meio, o começo, o fim, ele sabia tudo certinho. Deus revelou, Deus mostrou na palavra. Só que o que Jonas fez? Ele pediu mal. Ele fugiu. Ele foi para o caminho oposto. Aí o que Deus faz com ele? Mas como é que é o resgate? Todo mundo gostaria de passar por isso, né? Pois é. A gente romantiza um pouco a história de Jonas. Sim. Romantiza, por isso que eu perguntei, quantos gostariam de passar? Gente, na verdade, a solução que Deus trouxe para ele, eu imagino que foi que na mente dele foi um dos maiores traumas que ele sofreu na vida dele. Eu acho que ele nunca mais dormiu sem ter pesadelo com o peixe. Aí você pensa assim, não, Jonas ele se converteu depois, Jonas ficou top de linha. Aí quando você vai no último capítulo, e essa sombra aqui, Senhor, cadê? Não, e da mesma forma também como romantismo a história de Sansão. Exatamente. Não tinha necessidade de passar por tudo aquilo. Exatamente. Por favor, irmão. Irmão, é o seguinte, na realidade a gente que não somos do costume de comer comidas naturais, nem eu mesmo, eu comia bastante carne. Né? Eu parei de comer carne depois que eu vim pra cá. E estou parando e vou parar com fé em Deus. Amém. Já falou, já Minha é. mãe querida, ela tinha uma humildade naquele tempo que ela dividia um ovo para 4 pessoas. Botava no meio com uma faca assim. Humildade, muita humildade da comida que não tinha antigamente. Hoje em dia nós estamos com a barriga cheia, estamos tranquilos, sossegados. O que Paulo fala? O seu ventre é o seu? É o seu Deus. E nós devemos nos administrar no que Deus gosta, que a gente comamos. Vamos comer verdura bastante, né? Alimento cru. Isso é maravilhoso. Isso daí é a minha
uma bênção de Deus, né? Isso aí. Olha, E sem remédio. E sem Para só os naturais. Mas assim, Pra mim foi um grande privilégio, porque não é fácil. Você não comer, você tem que fazer por outro, tem aquele cheiro, sabe? Coloca na mesa. Isso é a luta de muitas donas de casa. Pois é. Ó, todo mundo aí se coçando assim, tipo, pô. Olha, Mas. Deus, Tô brincando. Ô, Cristiano, Dentro, por favor. mas essa situação assim de entender a vontade de Deus é assim, quando a gente conhece o plano da salvação, a gente lê a Bíblia, a vontade de Deus realmente está aqui. E aí, algumas pessoas, só a gente vê e fala assim, nossa, será que é da vontade de Deus eu namorar com um cara ali? Ele ainda não é cristão, mas ele falou que vai à igreja comigo. Será que é? Já está. Perfeito, esse é o exemplo que eu iria trazer. Entendeu? Será que é da vontade de Deus eu comer isso daqui? Não, já está falando que eu quero comer. Será que é da vontade de Deus eu vestir isso daqui? Exatamente Já está isso. falando. Já E está aí, falando. esses dias uma colega perguntou para mim assim, Marta, estou numa situação tão difícil no trabalho, estou passando um momento tão difícil assim, de provação mesmo, de humilhação, e eu recebi uma proposta, Marta, mas eu estou aqui tão preocupada, eu não sei se é da vontade de Deus. Às vezes, me fala um pouquinho dessa proposta. Aí ela falou, olha, não é uma escola adventista, mas ela tem um sistema adventista. A pessoa me conhece há muitos anos, nós já fomos amigas, já trabalhei com ela. Eu falei, você está com dúvida da vontade de Deus? Ela falou, falei, amiga, se você está sendo provada lá, estão te humilhando lá, estão te obrigando a trabalhar no sábado, e aqui você está com uma amiga, que ela te fez uma proposta. Você nunca mais vai trabalhar no sábado, né? É uma proposta de Deus. E você, né, a pessoa te respeita, conhece o seu trabalho, o seu profissional. Você está com medo. Ela falou, Lázaro, que bom conversar contigo. Percebe? E às vezes a gente fica nessa confusão, nessa dúvida, será que é a vontade de Deus? Não, a vontade de Deus, sim. Sabe quando isso acontece muito no casamento, né? É. Às vezes a mulher, ela não quer, assim, não quer aquela conversa, só quer ser ouvida, né? E quando o homem termina de ouvir a mulher às vezes até fala assim, olha, obrigado pelos conselhos, obrigado. Só ouvir, e às vezes Deus faz isso com a gente. Tem que ser olha, ouvido e tem que concordar também. Né? Deus, ele meio que faz assim com a gente, olha, eu já revelei, eu já falei, eu já mostrei, e Deus só ouve. E às vezes a gente pensa assim, mas Deus não me responde. Meu filho, Deus já respondeu o Gênesis, Deus já respondeu o Apocalipse, Deus já respondeu. No final das contas, o problema é que nós não conhecemos a vontade de Nós Deus. não lemos. Esse Nós é o não problema. Não estudamos. conhecemos e a gente Ou às vezes existe não que a gente quer a nossa vontade. Ou não queremos. Ou não Obrigado. queremos, a gente Porque quer a às nossa vezes Deus vontade. fala o quê? Vai pra mim, menino. Aí ela fala, não, eu quero ir pra água viva. Eu quero ir pra essa água viva. Existe, Tô brincando. Só tô contrastando, só tô contrastando. Quase foi apedrejada agora. Aquele que não está na água viva, tire. Tô brincando. existem situações que, conforme a Bíblia, nós sabemos evidentemente a vontade de Deus, como deram exemplos aí. Mas existem situações na vida, inclusive eu quero descobrir exatamente o caminho pelo qual Deus quer que eu vá. Isso não necessariamente não tem caminho. Eu não estou visualizando um caminho ruim e um bom. Mas isso é diferente. Estou visualizando dois caminhos bons. Por onde é que eu vou? Né? Por onde eu quero servir a Deus, eu quero servir também ao próximo. Por onde é que eu vou? Eu vou dar uns exemplos aqui aleatórios. Eu monto uma clínica, eu vou ser missionário, eu viajo para a África, Tudo eu é fico bom. aqui mesmo. Tudo é bom. Então, nessas situações, sim, a gente... Esse é o principal de a dúvida coloca em questão. Eu queria fazer uma observação, tá? Me corrijam se não for isso. A questão do muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quando é o chamado, Deus te chama, então você tem a opção de não querer. Eu fui só chamado, somente chamado. No caso de Jonas, ele foi escolhido, então. Porque, né, pela situação que aconteceu... É uma pergunta? É uma pergunta. O chamado de Deus já é uma escolha.
A gente tem que entender que antes de Deus ter chamados específicos pra gente, tipo, abre uma clínica ou não, seja missionário na África ou não, Ele quer que você cumpra um chamado universal. E eu já vou me adiantar. Se você busca respostas de Deus sobre a vontade dele, mas você não cumpre aquilo que ele já revelou, como pregar o Evangelho, levar pessoas a Cristo e etc., Deus não vai te responder. Sabe por quê? Porque ser fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Então, qual é a mensagem ou o chamado de Deus para todo mundo? Todo mundo mesmo aqui, ó, prega o Evangelho. Agora, como? Quando? Aí, onde? Obrigado. Deus vai te guiar. Agora, eu penso assim, tá? Eu penso assim. Deus, ele permite muitas opções boas na minha vida? Deus, ele quer só uma opção boa na minha vida? Não, ele respeita a nossa liberdade de escolha. Perfeito. Sabe por quê? A minha esposa fala muito isso. Eu vou tomar um pouco das palavras dela. Deus, as pessoas pensam assim, né? Deus está preparando um homem para mim. Nossa, aquele com o olho daquele jeito, com o cabelo assim, sabe, caindo assim, o sol batendo nele. Ou então os homens, não, Deus está preparando aquela mulher para mim. Nossa, ela tem que fazer comida vegetariana, tem que fazer isso aqui. E a gente pensa assim, né? Não, ou então, Deus está preparando uma viagem missionária para mim. Nossa, eu só estou aqui esperando fazendo o curso. Às vezes a gente não pensa na mulher ou no homem, mas a gente pensa assim. Não, só estou fazendo o curso, mas Deus está preparando para mim. Como assim, gente? Isso é como se Deus estivesse tirando o seu livre-arbítrio. Porque Deus, ele não vai preparar necessariamente um local para você. Ele não vai preparar um homem e uma mulher para você. Se você quer uma mulher como esposa, seja igual ao que você pede. Obrigada. Se você quer um homem como esposo, seja. Se você quer ser missionário na África, na janela 1040, meu filho, vai pregar para o teu vizinho. Teu familiar nem sabe que tu é adventista 7º dia, tu quer pregar para o povo africano. Eu gosto de falar o seguinte. Que precisam receber. Esse né? negócio Mas o seu vizinho está mais perto de você. Só um dado, amor. Aí você fala, vocês sabiam que a nível de dados mesmo, o Nordeste é a janela 1040 do Brasil? E aí, vamos pro Nordeste? Pregar o Evangelho lá? Oba! Entendeu? Cristiano, você conheceu... Aí depois eu passo a palavra para ti. Não, pode ir. Não, irmão, a palavra de Deus fala para eles considerar outro mais do que a gente. Pode ir. Não, fala. Agora você vai ficar nessa. Mas enfim, eu gosto de falar assim, que nesse negócio de Deus está preparando, na verdade, Deus está preparando para mim alguém, Deus está preparando para mim isso. A gente deve pensar assim, eu estou me preparando com Deus para isso. Exatamente. Aí a pessoa pode falar assim, não, eu quero, falando de relacionamento, né? Não, eu quero uma pessoa que ela saiba cozinhar vegetariano, que ela mora em um sítio. Tá, você tem um sítio? Não. Eu quero uma pessoa que sabe cozinhar vegetariano. Você sabe cozinhar? Não. Estou esperando o outro, entendeu? Profissão X, você que profissão você tem nenhuma. Gente, mas e aí, como é que Nossa, fica, né? assim, uma das coisas que, olha, eu vou abrir, assim, uma das coisas que eu mais me entristeço é quando a gente faz seleção pelo currículo. É tipo assim, olha, a Raquel é assim, então eu vou tratar ela melhor. Eu vou dar a melhor comida para ela, eu vou dar o melhor, porque é o currículo dela, olha só que pessoa top. Não, essa pessoa aqui é uma pessoa, né? Então eu vou, né? Não, essa pessoa é missionária, sabe? Ela aí... Cristiano, mas isso está cheio, infelizmente. Em todo lugar. Em todo Mas lugar. principalmente no nosso meio. Em todo lugar. A gente precisa avançar um pouco, mas, como eu disse, a gente precisa entender que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Ou seja, não temos habilidade mediante ou comparada à santidade de Deus. Somos miseráveis mesmo. E a tal ponto que nossa justiça é um trapo sujo. E aí, Jeremias chega a dizer, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Então a gente poderia resumir o quê? Que o homem, ele precisa entender, o homem ou a mulher, precisa entender que não cabe a ele dirigir os seus passos. Nem, quando já está no caminho, dirigir os seus pés.
São dois pontos extremamente importantes. Eu preciso compreender essas coisas. E um exemplo disso está no livro de Tiago. Lembra, a gente não vai ler para a economia de tempo, mas lembra aquela citação de Tiago que vai dizer assim, olha, nós vamos àquela cidade, vamos passar 5 anos lá. Aí a gente vai comer, vai beber, vai abrir um empreendimento lá e depois a gente vai para outra cidade. Aí o que Tiago fala? Insensato. Quem pensa assim. Porque sua vida não passa de uma neblina. Ah, mas não é bom planejar? Claro que é bom planejar. Não tem nenhum problema. Você planejou passar um mês aqui no curso, não planejou? Está errado? Você está sendo insensato? Não. Porque você está fazendo algo que é da vontade de Deus para a sua vida. Independente se é branco, preto, alto, baixo, enfim, do Brasil ou não, essa é a vontade de Deus para a sua vida. É porque o Deus continua, Tiago, falando como deve falar. Se Deus quiser... Se Deus, isso quer destacar. Se o Senhor assim decidir ou quiser. E aí Salmo chega a dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Bom, então eu entendo que os remédios é entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele absolutamente e dar espaço para ele fazer o restante das coisas. Aí a questão é muitas das vezes assim, ó. A questão não é se eu entreguei meu caminho ou não ao Senhor. Às vezes a gente até entregou. Às vezes a gente até está confiando em Deus. Só que a gente não dá espaço para ele falar. A gente só fala. Só fala. Só reclama. Só cochicha. Só fala. Mas aqui está falando, olha, e o mais ele fala, dê espaço para ele fazer. Então a nossa questão muitas das vezes é que a gente não dá espaço para o Senhor. Você até pode ter entregado. Você pode estar até com fé bíblica. Mas você não deu espaço para ele. Dê espaço para ele. Não dar espaço para Deus seria, por exemplo, de forma mais prática falando, eu tenho o costume, o hábito de praticar algo. E eu agora estou entendendo que aquela prática, aquele hábito, ele é nocivo. Ele faz mal para mim e para quem está ao meu redor, consequentemente. Dar espaço para Deus é o escolher, decidir, não, por mais que eu queira, eu não vou querer mais. Esse dar espaço para Deus na prática? É deixar de decidir. Eu vejo assim na minha vida. Deixar de decidir no sentido de... Os meus gostos, os meus interesses. E decidir por Cristo. E decidir aquilo que Cristo já decidiu. Vou dar um exemplo. A gente estava, enfim, morava numa escola missionária, e essa escola missionária tinha muitos problemas com os setores. Mas assim, muitos problemas mesmo. Era o setor A com o setor B dando briga, e o setor C assim não produzia tanto. Aí precisava de 20 pessoas naquele setor, sendo que em outro ministério só tinha 2 e produzia muito bem. E qual é o problema? E aí a gente fazendo orações e tal, a gente orientou, decidiu algo. E eu, inclusive, estendo. Não sei como é que é a realidade daqui, mas eu estendo para onde quer que a gente vá. Sabe qual é o segredo para o teu ministério, o teu cargo, a tua função no ministério dar certo? Começa a estudar sobre o teu ministério na Bíblia e no Espírito de Profecia. Ah, eu tenho problemas na cozinha. Você já estudou todos os textos sobre cozinha, sobre alimento? Quando você estudar isso aí, meu amigo, vai dar 10. Ah, eu tenho um problema com limpeza, eu não gosto de limpar. Mas estuda um pouco mais sobre isso, você vai ver a mudança que acontece. Finanças. Ah, eu tenho problema com finanças. Estuda um pouco mais sobre isso que você vai ver que o negócio anda. Você nem precisa de capelão. Entendeu? Porque você vai ver o Senhor te direcionando. Então fica a dica. Estuda sobre o seu ministério. Estuda sobre... Ah, eu quero pregar, eu quero ser um pregador. Rapaz, leia sobre isso. Estude sobre isso. Entendeu? Pesquise sobre isso. E Isaías continua. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Esse é o caminho, andar por ele. Uau! Então a gente entende aqui que não é uma questão de deixar de errar. Porque aqui, ó, está falando. Às vezes a gente se cobra muito, né? Senhor, eu errei mais uma vez. Senhor, eu fiz isso. Aí começa quase que chicotear suas costas porque errou. Cristiano, eu acho que também entra nessa coisa. O que eu faço agora? Eu vou abrir uma clínica, vou ser funcionário. Existem várias opções, então você vai escolher uma, você vai decidir, você vai. Mas aí, se você não era aquilo, Deus vai te guiar para outro. Claro. Nesse caminho, quando você se põe para fazer a vontade
vontade de Deus, Ele vai te direcionando. Às vezes você pensa que é Exato. uma coisa, mas não é. E Exato. você chega lá, você fez, você se entregou, se dispôs, mas não era. Deus vai, peraí, vou te direcionar de novo. E tudo bem. Mas Eu queria viver no campo com a Raquel no Ceará. Gente, a gente está há mais de 1 ano sem casa. Na verdade, mais de 1 ano, não, mais de 2 anos sem casa. E pra gente está tudo mal? Tá tudo bem. A gente está feliz por isso. Porque a ideia é você poder ouvir a voz de Deus falando assim, este é o caminho, meu filho. E anda por ele, vai, corre. Porque eu estou contigo. E essa ideia, só concluindo o raciocínio, essa ideia é uma ideia de Abacuque. Gente, se tem um livro que a gente precisa estudar com respeito a conhecer a vontade de Deus, é Abacuque. Porque Abacuque estava tentando conhecer a vontade de Deus. Aí no capítulo 3, no finalzinho da música que Abacuque faz, ele diz assim, eu sei, parafraseando, eu sei que o Senhor está na minha frente, dos meus lados e atrás de mim. Nenhuma praga ou doença vai vir sobre mim, porque o Senhor está me dando direito. Amém. Uau! nesse assunto também, a gente pode pensar que muitas das vezes a gente está focado na chegada, mas não no processo da chegada. Perfeito, amor. Porque muitas das vezes, sabe, quando eu e o Cristiano explicam isso, as pessoas falam assim, nossa, então também eu vou deixar tudo e vou. É um processo. Para a gente chegar hoje, estar conversando com vocês isso, a gente foi ter que passar por muita dificuldade para Deus nos moldar. Muitos até a gente chegar hoje e né, falar, gente? com essa vontade. Então, Mas é exatamente isso. E aí tem outro material que eu indicaria para vocês. Esse até Ellen White vai indicar. O Peregrino, de John Byron. Não sei quanto já leram. Ellen White vai indicar esse livro, vocês sabiam disso? É um dos únicos livros que ela indica esse livro. Está no livro Grande Conflito. Não é inspirado. O Peregrino. E nesse livro... Oi? John Byron, com isso. E esse livro, John Byron, ele vai relatar em um dado momento que o peregrino ele estava em caminho da cidade celestial. Peregrino, o nome dele era Peregrino Cristão. E ele estava em caminho da cidade celestial. E ele tinha um mapa. Adivinha qual era o mapa? Ele tinha um mapa. E ele precisava sempre ler o mapa para andar nos caminhos certos. Só que o que aconteceu? Ele simplesmente viu uma árvore, uma sombra e ele dormiu. Quando ele acorda, o mapa sumiu. E ele aprendeu uma coisa. Ele aprendeu que às vezes, eu sei que isso pode parecer um pouco filosófico, mas tenta aplicar a sua vida. Às vezes Deus dá uma sombra para você descansar, não é para você dormir. Às vezes Deus dá uma sombra só para você sentar e beber uma água, não é para você dormir. E o peregrino, ele entendeu que aquele mapa, ele deveria estar sempre consultando aquela voz. E quando ele desviava, não sei quantos já leram o livro e tal, mas quando ele desviava, aparecia o rei e falava assim, não, você tem que ir para aquele outro lado. E o peregrino ia. E ele entendeu que as bonanças durante o caminho nem sempre é o final da vontade de Deus. A gente confunde muito isso. Nossa, eu estou numa escola missionária, estou dando um exemplo aqui, tá? Não leva a pé da letra. Nossa, eu estou numa escola missionária. Então quer dizer que a vontade de Deus é que eu trabalhe numa escola missionária. Não, Deus só te deu uma sombra. Às vezes pode ser uma sombra. Nossa, eu estou aqui numa nova casa alugada, 3, 4, não sei o que, e eu vou morar aqui pro resto da vida. Será? Às vezes Deus só te deu uma sombra. Então, qualquer empreitada bem sucedida, né? Não, não necessariamente assim, é o final da vontade de Deus. Pode ser só mais um pit stop. E aí a gente entra naquilo que os pastores falaram nos dias atrás. A pessoa agora está sendo um bom futebolista, ganhando milhões. Isso aqui é para Jesus. Tudo isso aqui é para Jesus, né? Aí todo mundo fala, isso aqui é para Jesus. Eu consegui chegar aqui, eu sou um bom cantor de rock e eu consegui chegar aqui por causa de Deus. Entendeu? Então a gente entende, a gente pensa assim, tudo que é bom é de Deus. Às vezes ele manda um sofrimento porque você tem que aprender no sofrimento. E é isso a pergunta. E aí, quando vem o sofrimento? Como é que a gente fala? Isso é do diabo, isso é tentação na minha vida. Ô demônio, sai daqui. A gente fala isso. Mas às vezes Deus permite o próprio sofrimento na sua vida. Às vezes Deus põe cercas para você não se perder, para te salvar. Exato. Uma delas é os 10 minutos. E aí, Ellen White diz, o Senhor abrirá caminhos diante dos que respondam ao seu chamado. Olha só que legal. Você quer ver o caminho abrindo? Até o irmão falou aí da questão dos caminhos, as direções.
direções? Você quer saber o caminho? Ande. Mas como é que eu vou andar se eu não sei o caminho todo? Aí exige a fé. Você... Aí Ellen White vai dizer em um livrinho que às vezes a gente tem uma palavra, não esqueci agora o nome dela, mas é mais ou menos assim, às vezes a gente lê esse livro só aplicando aquilo que está no título, Vida no Campo. Tem um livro de Ellen White, Vida no Campo, e a gente pensa assim, não, aquele livro é só sobre vida no campo. Que nada. Tem um texto lá que ela vai dizer assim, Deus há de revelar passo a passo. E Ele só vai te mostrar o outro quando você der o passo já revelado. A minha amiga Vivi falou sobre o chamado e o escolhido, né? Qual a diferença do chamado para o escolhido? Bom, todos nós aqui já vimos algum programa na televisão, por exemplo, de cantores, né? Aí muitos são chamados. Mas quem são os escolhidos? A resposta aí. Porque responderam positivamente ao chamado. É como se Deus tivesse chamado para todo mundo. Mas o escolhido é aquele que atendeu ao chamado e seguiu. Exato. Ele é o escolhido. Eu me esqueci de falar, mas um pouco do que estamos falando está na apostila, tá? Está a partir da página 365. Eu li também que às vezes Deus permite que a gente prove um cálice amargo, ou seja, uma luta, uma dificuldade, para você aprender com ele. E quando você não aprende, quando não cumpre aquele propósito, um outro cálice mais amargo ainda. Assim, é bom a gente aprender logo. Exato. Sabe quem é bom para nos ensinar essa história? Abraão. Você pensa assim, poxa, Abraão teve que sacrificar o filho, né? Uau, que prova! Nenhum homem recebeu mais outra prova do que essa. Você sabia que isso não deveria acontecer na vida de Abraão? Ellen White chega a dizer o seguinte, que Abraão só teve essa prova porque nas duas anteriores ele não foi fiel. Quais eram as duas provas anteriores? Você lembra? O adultério foi a segunda e a primeira foi chamar a esposa dele de... Ele disse uma... Meia-verdade. Ele falou a verdade, mas não completa. Entendeu? Ele mentiu. Isso é mentira, é omissão. E aqui, aquela grande prova para Abraão não era precisa acontecer. E às vezes isso acontece comigo, acontece conosco. Vem prova sobre a gente, mas não era necessário acontecer. Mas é pela nossa rebeldia, é pelas nossas frescuras, é pelos as nossas intrigas que Deus vai e envia aquele sofrimento. Mas não era para você passar por isso. Que nem a história de Sansão. Que nem a história de Sansão, exatamente. E Ellen White continua dizendo, se a vontade do Senhor deve ser a nossa vontade, precisamos em primeiro lugar fazer o quê? Nossa, como eu gosto desse ponto. Precisamos entender a... A gente não se entende. Pois é, não é? E nem se entende com o outro, como é que fica? Como disse a Maísa, gostaria de se casar com si mesmo? Ó, Consigo mesmo? você viu que Jeremias ele falou assim, ó, eu sei, Senhor, que não cabe ao homem dirigir? O que Jeremias em primeiro lugar entendia? Ele mesmo. Eu sei quem eu sou. João Batista não era assim? João Batista é Elias? Já sei, João Batista, você é um profeta. Não, você é Cristo. O que ele era? Voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto, que não é digno nem de tocar na sandália de Cristo. E o ministério de João Batista foi exatamente esse. Ó, aqui, gente, Cristo, tchau. João Batista some do nada, ninguém mais ouve falar dele. Pois é. Precisamos conhecer nossa verdadeira condição. Do contrário, não sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo. Precisamos compreender nosso perigo, senão não correremos ao refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas, senão não desejaremos a cura. Precisamos enxergar o sofrimento, senão não veremos a árvore da vida. Precisamos. Grande conhecimento é conhecer a si mesmo. O verdadeiro conhecimento de si próprio induz que abrirá o caminho para que o Senhor desenvolva o quê? O Espírito, molde, discipline. Mas aí, nessa busca por conhecer a nós mesmos, a gente tem uma questão que chamamos de ansiedade. É um nervosismo doido. Ai, meu Deus, é o pior de tudo.
Por quê? Quem eu sou, para onde vou, o que Deus quer para minha vida, aí não sei o que, e não sei o que lá. Estou resumindo muita história, mas você já entendeu. E aí. Só que eu vou trazer, mas vocês vão ver o remédio. Eu só vou mostrar o remédio. Esse texto, para mim, é um dos textos mais lindos do Espírito de Profecia. Se, por favor, você conseguir gravar esse texto, louvado seja Deus. Amém. Porque esse texto é a chave para a gente não ficar ansiosos quanto à vontade de Deus e quanto à nossa pessoa. Olha só o que ele vai dizer. Não devemos estar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensam de nós, mas do que Deus pensa de Cristo, nosso substituto. Vós sois aceitos no amado. O Senhor mostra ao contrito crente que Cristo aceita a entrega da alma para ser moldada e afeiçoada segundo a sua imagem. Amém. Não fiquem ansiosos sobre a vida de vocês. Não fiquem ansiosos sobre vocês. Não fiquem ansiosos sobre o seu RG, seu CPF, suas coisas. Não fiquem ansiosos com o que vão comer ou vestir. Mas se vocês forem ficar pensativos sobre algo, é sobre o que Deus pensa de Cristo. Amém. E sabe o que a Leonardo está querendo dizer? Ela está querendo dizer assim, ó, entre você e Deus tem alguém, Cristo. E quando Deus está procurando você, Ele não consegue ver você em primeiro lugar, porque Ele está vendo quem? Cristo. Então, quando Deus olha para Cristo procurando você, e Ele começa a falar assim, misericórdia, amor, as características de Cristo, Ele aplica em você. Porque você é aceito no amado. Amém. Acabou. Quando você entende que Deus está olhando Cristo e te elogiando com as características de Cristo, por que o nosso coração deve se turbar? Por que o nosso coração fica nervoso? Por que choramos sem razão? Por que nos cortamos? Por que ferimos o próximo? Por que somos aquilo ou assado? Na maioria das vezes, a gente sofre não é por falta de respostas, mas a gente sofre por um excesso de informações, por um excesso do eu e a ausência da confiança plena em Cristo Jesus. Vocês, nós, já somos aceitos no amado. Amém. E não fiquem preocupados com o que Deus pensa de você. Pelo amor de Deus, não fiquem. É que muitas vezes, não digo por mim, mas quando nós se propõe a fazer nosso discurso, acho que muitas pessoas podem sair daqui e falar assim, nossa, igual você falou anteriormente, não querer ser redundante, né? Para onde eu vou, querer o que vou fazer, mas pensando não em coisas pequenas, mas em coisas grandiosas. Mas acho que a primeira coisa, eu vou dizer por mim, que a gente tem que pensar em ser missionário dentro do nosso lar. É o maior de ganhar aqueles que estão ao nosso redor. Eu, no meu caso, meus filhos, meu esposo, ter essa reforma dentro do meu lar, né? Exato. Porque se eu não conseguir alcançar aqueles que estão ao meu redor que eu amo, do que vale, né? Sim. Não que a gente não deva pensar em coisas Claro. grandiosas, mas que primeiro eu pense nos meus. Claro. Dali ali se seja É aquilo que Cristo fala. Faça essas coisas sem esquecer daquelas. De que adianta eu conquistar o mundo, perder A família. Ou a própria alma. E É claro. É interessante pensar nisso, quando você tem desejar as transformações, você vê que Jesus ele foi uma pessoa que ele sofreu perseguição dentro da sua própria casa. Eu ia falar. Mas ele deixou de ser luz dentro da sua casa? Não deixou. Ele foi Luz. primeiro luz na sua casa. Ó, gente, E assim, e acho que eu acho que a gente pode não se resumir converteram. Se converteu depois quando Jesus alguns. ressuscitou. Exatamente. Entendeu? Então, assim, às vezes você está ali, sendo luz sim, e as pessoas estão te criticando, estão te humilhando, estão te afrontando, né? E não é por isso que você tem que desanimar. Claro, Tá sim. falando coisas que não é verdade a seu respeito. Então, assim, não sei se esse negócio, porque às vezes a gente vê famílias assim, totalmente ali, todo mundo junto, nos pés do Senhor, realmente isso é uma alegria, né? Mas tem outras que não está, gente, não é fácil, não vai. Mas mas a gente tem que entender, A própria família de Jesus acho que é o exemplo maior. quem sabe uma outra oportunidade a gente pode falar de evangelismo.
Mas a gente tem que entender que existem parâmetros para o evangelismo. Não sei se vocês sabiam disso. Inclusive, o exemplo da igreja de Éfeso ou da igreja primitiva deve ser muito estudado por nós. Ellen White até vai dizer assim, se você quer ter êxito em construir novas igrejas, estuda a igreja primitiva. E lá você vai ver que primeiro eles pregavam aonde? Jerusalém. Aí depois aonde? Judéia. E depois aonde? E depois? Só fazer isso, vai dar certo. A gente quer às vezes ir aos confins da terra e a nossa Jerusalém, que é a nossa casa, o nosso lugar, está morrendo ali. Mas sabe o que é interessante? Cristo ele foi além. Porque Cristo ele não morreu primariamente pelos confins da terra. Cristo ele morreu por Jerusalém. Então, nós temos a dificuldade de morrer pela família. É algo que a gente precisa refletir. Claro que também a gente não está falando de família, no sentido assim, por exemplo, que você nasceu no Fechado. lar, que o pai é um psicopata, né, um narcisista. Claro. Que aí você realmente, para a sua saúde emocional e tudo mais, você tem que... Cada contexto é um contexto. Mas mesmo estando afastado, tem que levar a evangelho de alguma forma. Mas não só isso, porque às vezes eu vou falar de mim mesmo, a minha irmã também, nós temos filhos que foram criados nos caminhos do Senhor. Exatamente. E escolheram não estar mais. Aí, Mas não é que a gente vai abandonar também. A gente não vai ficar lá dentro da casa, limpando, cuidando, orando. como se fosse um recém-nascido. Só eles. Aí, Você não vai mais trabalhar, não vai fazer mais nada, você vai morrer, vai ficar em depressão. eu entendo que faça essas coisas sem negligenciar aquelas. Então, existe e há como uma família ser bem ordenada, interna e externamente. Na verdade, eu acho estranho quando a gente não consegue ser produtivo fora, mas a gente diz que é produtivo dentro. Não sei, eu acho um pouco estranho. Dependência e comprometimento. E por que isso? A gente vai entender. Deus não quer que nos entreguemos à conjectura sobre o êxito de nossos esforços honestos. Honestos até. Nenhuma vez devemos pensar? Nenhuma. Devemos cooperar com aquele que não conhece? Nossa, a gente precisa aprender isso. Volta um pouquinho. Perdão. Veja, não devemos entrar em conjectura sobre nossos esforços honestos, sobre o que fazemos que é bom. Será que vai dar certo? Não, não sei o quê. Não pense em fracasso. E o texto continua dizendo, mas se nos entregarmos completamente a Deus e seguirmos sua direção em nosso trabalho, Ele o quê? Se você der espaço para Ele vai fazer o que você não consegue fazer. E pronto. Esse é o antídoto certo. Só que a nossa humanidade ainda é tão latente, é tão forte, que a gente pensa assim, e na prática, como funciona isso? Entrega teu caminho ao Senhor, meu. Descansa. A minha paz vos dou, não como a do mundo. Os meus argumentos vos dou, não como o do mundo. A vida espiritual não é uma equação matemática que você sabe a resposta assim que olha. Às vezes vai dar um negativo, um positivo, ou um Bhaskara que vai ter duas respostas ao mesmo tempo, mas que Deus conduza. É claro que eu não estou querendo relativizar. Existem coisas específicas e diretas que Deus nunca vai apoiar que você faça. Uma delas, se afastar dele. Outra, comer algo imundo. Precisamos pedir permissão a Deus? Não. Se você tem uma doença crônica, você sabe que não pode comer aquele negócio ou tomar aquela coisa que você toma. Aí você pede misericórdia a Deus? Pode até pedir, mas eu uma vez passei por isso. Eu fui... já sabe, né? Uma vez, a gente estava no quarto, numa escola missionária, aí eu estava reformando o quarto, passando gesso assim na parede, né? E eu fui lixar. O certo é a gente fazer o quê? Quem trabalha com obra sabe, bota a máscara. Deixa as janelas um pouco abertas. Então, né, todos mais regrinha. E sabe o que eu fiz? Olha a sabedoria humana. Fechei as janelas, não botei máscara e fiquei com roupas finas. Porque ele também vai entrar por aqui, né? E eu suando ainda. Aí, eu fui dormir. Eu e a Raquel limpamos tudo. Eu fui o errado da história. Completo. Aí fomos dormir. Quem se esqueceu de abrir a janela? Eu. Ou seja, passei a noite toda respirando o pó do Jesus. E
tive um ataque esqueci o nome. Bronquiolite, né? Tive um ataque, a Raquel viu como é que eu estava, enfim, queria até me levar para o hospital, tomei injeção às pressas, não sei o quê, porque eu tenho problemas crônicos na respiração. Aí chegou uma pessoa e disse assim para mim, quando eu estava melhorando, olha, louvado seja Deus porque não foi pior. E eu falei assim, olha, posso ser bem sincero contigo, amigo? Ele era o capelão da instituição, eu falei, posso ser bem sincero contigo? Eu não orei a Deus pelo livramento. Aí a pessoa, o quê? Mas não sei o quê. Eu falei, sabe por quê? Porque eu precisava aprender a lição. Então eu orei para que Deus tivesse misericórdia, mas que Ele pudesse manter a lição aí até eu aprender. E foi uma semana de lição, mas eu aprendi. Se eu orasse, clamasse, Deus, me tira logo dessa situação, talvez eu não ia aprender e ia fazer de novo. Porque é tipo assim, o que vem fácil, vai fácil. E aí a gente também tem que entender esse outro pontinho aqui, ó. Muitos... deixa eu perguntar. Vocês querem dar uma pausa ou toca direto? Querem dar uma pausa? Não, então Porque a gente levanta de vez em quando e vai. Até porque vocês conseguem de uma forma muito rápida. A gente gosta de solucionar os problemas de uma forma rápida. Se o celular pifou e eu tenho dinheiro na conta, eu vou lá e compro um novo. Solucionei o problema, acabou. Faço prestação, 50 vezes, sei lá. Mas eu faço. Aí a gente tem essa ideia. Só que no caso espiritual, a gente tem problemas, muitos problemas, porque os problemas nem sempre se resolvem. E você é a obsolescência da história. Não é a Bíblia. Não é Leonte. E a gente fica, Senhor, mas eu quero respostas rápidas, eu quero solucionar o problema rápido. E o Senhor está falando, mas eu quero te ensinar com o problema, meu filho. E a gente, não, mas Senhor, eu estou sofrendo muito. Isaías foi cortado ao meio, então você não está sofrendo com Isaías. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, você não está sofrendo como Pedro. Quando você olha que existe pessoas sofrendo mais do que você, qualquer problema que você tem, você já encontra cura. Uma vez, quando eu tinha... Olhe para Cristo ainda mais. Uma vez, quando eu tinha depressão, estava com muita ansiedade, enfim, eu fui caminhar, saí de casa, fui comprar uma quentinha no restaurante para voltar e comer em casa. Aí eu andando lá rápido, queria chegar lá em casa rápido, sabe? E quando eu olho assim para o lado, tinha um senhor andando de muleta assim nas duas pernas. Eu olhei para ele e falei, nossa, estou andando rápido. E me veio a vontade de orar e falar assim, se possível, troca minha vida com a dele. Porque, poxa, eu estou reclamando de coisas tão pequenas, eu tenho condição financeira, eu tenho roupa, o Senhor aqui pedindo um alimento, pedindo dinheiro para comprar alimentos. Então, assim, a gente tem que perceber que reclamamos de bucho cheio. A gente reclama de bucho cheio. Bucho é barriga, né? A gente reclama de barriga cheia. E essa é isso aqui, a flor. Não temos sabedoria suficiente para planejar a nossa vida. Não nos compete determinar o futuro. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu. Sem saber? Ele deixou a zona de conforto, não deixou? Ele estava do lado da família, era rico, bem influente, mas ele também estava se corrompendo um pouquinho. No início da história. Por isso que ele precisava sair. Ele também entendeu, como eu já disse, que as bonanças de Deus nem sempre é para que eu fique ali. As sombras é só para descansar, mas não quer dizer que eu tenho que dormir. Mas também Abraão entendeu que ele não foi para um local totalmente desconhecido. Entendem? Um dos princípios para compreendermos a vontade de Deus é que Deus nunca vai te levar para um lugar incerto. Incerto e espiritualmente falando, tá? Era certo, era específico e claro que Abraão iria ganhar uma terra. Então não era incerto. A questão é que ele deveria crer com toda certeza. Mas não era incerto que, talvez você ganhe uma terra. Não, se você fizer isso, não, era certo que ele iria ganhar. Quer um exemplo? Era certo ou não era certo que Abraão iria ter filhos? Ou uma geração, melhor dizendo. Mas por que ele foi procurar uma mulher?
Porque Sara achava que era condicional. Não, não era condicional. Quando Deus promete uma coisa na sua vida e Ele fala que vai cumprir, meu amigo, confia. Confia. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Quer ficar rico? Teologia da prosperidade bíblica é essa daqui. Se você planeja com o Senhor, se você trabalha com o Senhor, você vai prosperar. Não necessariamente monetariamente. Não. Exatamente. Não. A teologia da prosperidade bíblica não quer dizer especificamente dinheiro. Mas, porém, entretanto, todavia, se a gente for olhar as bênçãos de Deuteronômio 28, a gente percebe que uma das bênçãos pela obediência, uma das prosperidades que seria dada, sabe qual era? Você vai emprestar e não vai pedir de volta. A gente não crê nessas promessas, ou cremos pouco. Porque lá também diz assim, ó, que o mundo iria nos procurar para pedir conselhos. E às vezes a gente procura psicólogos do mundo, filósofos do mundo, professores do mundo, mas cadê a gente sendo procurado? Então a gente não está crendo muito nas promessas de Deus. Deus não quer que o seu povo seja um povo que mendigue o pão. Davi mesmo fala isso. Mas não estou falando de forma literal, ou melhor, monetariamente falando, sabe? A gente tem que ser bem ponderado nisso. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Por mais que você planeje, o propósito do Senhor é que vai chegar ao fim. Como eu disse, eu e a Raquel planejava ficar no Ceará, mas Deus levou a gente para o sul, Deus levou a gente para Minas, Deus levou a gente para São Paulo. Mas é o propósito do Senhor que prevalece. Muitos planejam um futuro brilhante, mas o que acontece? Deixai que Deus faça seus planos para vós. Como criancinhas, confiai a guia daquele que guarda. Olha só ainda. Deus não conduz jamais seu filho de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio. Amém. E discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Amém. Deus toma a mesma decisão que você tomaria se estivesse no lugar de Deus. Uau! Até o sofrimento? Até o sofrimento. Deus toma as mesmas decisões. Deus é tão sábio, mas Ele é tão humilde que Ele não entra no seu coração, Ele não invade. Ele é gentil, Ele é um gentleman, né? Ele é honesto. E aí eu queria refletir com vocês sobre esse texto, ou melhor, sobre essa experiência de Filipe. Filipe, ele estava pregando o evangelho em Samaria, lembram disso? Só que do nada chega o Espírito do Senhor, na verdade, através de um anjo, e fala o que? Filipe, vai lá para o deserto, porque tem um eunuco, lendo a Bíblia, e o eunuco precisa de explicação. Vocês lembram, né? Todo esse relato. Aí o eunuco fala, olha, eu preciso aprender e tal, tem toda aquela conversa com o Filipe. Filipe vai e batiza esse eunuco no final da história. Pergunto, por que Filipe tinha que ir para aquele deserto? Veja bem, Filipe estava pregando o evangelho em Samaria. A Bíblia relata que milhares estavam sendo convertidos. Aí você pensa, se eu estou produzindo muito aqui, por que eu tenho que sair daqui? Filipe estava produzindo muito em Samaria, mas ele teve que ir para o deserto para produzir muito. Não é desproporcional na visão humana? Qual é a decisão que geralmente tomamos? Vai pro muito, né? A gente tem mais. A gente até sacrifica um pouco pelo muito. Exato. O tempo todo a gente ouve esse discurso. E aí a gente entende que nas nossas experiências espirituais, nem sempre quando você está produzindo muito é porque você tem que continuar ali. Largar as 99 vai atrás da... Interessante, ontem eu estava vendo um vídeo que eu até passei para a Jaque, né?
Você conhece o canal Little Light Studios, que é de artista? Ele lançou um último agora que está falando do Wakanda Forever, né? Que fala do Black Panther, do Pantera Negra. Pantera Negra, isso. E, só que é uma pena que ainda está só em inglês, mas pode ser que traduzam depois, né? E ele fala justamente do etíope, né? Que o Felipe foi e evangelizou, e mostra toda a história da Etiópia, que por muito tempo guardou o sábado, tinha reis que defendiam isso, foi o único país que não foi colonizado. Exatamente. Tem uma história sobre o sábado e sobre o cristianismo na Etiópia, assim, impressionante, que pouquíssima gente conhece, eu mesmo desconhecia. E Felipe não viu. Uma semana de oração sobre o Espírito Santo em Minas Gerais. E lá a gente estava pregando 1, 2, 3, 4 dias até o 7º dia. E eu não vi o Chico. Eu fui embora. Aí quando foi, não sei que dia desses aqui, se foi uma quarta-feira, quinta-feira, uma portuguesa que estava lá vendo os sermões, ela me manda vídeo. Não era a Sofia. Era outra portuguesa. Ela me manda um vídeo e várias escritas contando testemunho do resultado da semana de oração. Ela falou que tem igrejas em Portugal se reavivando. Amém. Você entende isso? Ela falou que tinha pessoas deixando remédio de ansiedade. Pessoas parando de ter insônia. E 3, 2 da manhã orando juntos pelo Espírito Santo. A gente não sabe a imensidão do nosso esforço missionário. Então, Felipe, ele passou por isso. E às vezes Deus vai te colocar no... Isso é até engraçado, a Raquel vai saber, mas às vezes Deus vai te colocar numa cidadezinha pequena, pacata, que não tem nada, nenhum mercado lá. Mas você vai produzir mais lá do que se estivesse numa cidade grande. Só que aí, qual é a tendência do ser humano? Nossa, mas eu quero estar perto de shopping. Eu quero estar perto de uma igreja adventista top que grave as pregações. Eu quero estar perto de um local que tem instrumentos. Eu quero estar perto de bons pregadores, de pessoas influentes. Deus fala assim, mas eu quero te colocar num lugar que você vai ser melhor usado. Quero estar na Penha Moreira em Santos, na igreja central de Santos. Grande. Pois é. E aí continua. Ou pode acontecer o contrário, né? Às vezes quer ficar na cidade pacata e não quer ir para lá. Pode, claro, sem dúvida. Cristo, na sua vida sobre a terra, não fez planos para si. Aceitou os planos de Deus a seu respeito e dia após dia o Pai lhes fazia conhecer. De tal maneira, devíamos depender de Deus, que nossa vida pudesse ser a simples realização de sua vontade. Confiando-lhe nossos caminhos, Cristo não fez plano para si. Diariamente Cristo recebia poder, graça, o Espírito e o que ele deveria fazer ou não fazer. A tal ponto que Cristo dizia, tudo que eu falo, tudo que eu faço é pela permissão do meu Pai. Cristo, ele viveu isso. E aí continua dizendo, Mateus, né? Ele avançou um pouco falando dos eventos finais de Cristo. Curvou-se com o rosto no chão e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo o quê? Tua vontade, não a minha. Você acha que a humanidade de Cristo não queria tirar esse cálice? Com certeza, ele pediu. Ele pediu. Ele não chega a dizer que Cristo passou pelo processo depressivo aí. Um processo angustiante a tal ponto que suou sangue. Ele falou, Pai, eu quero evitar isso. Porque eu não aguento ficar distante do Senhor, mas seja feita a tua vontade. Olha, Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito. Cristo foi levado ao Getsemane por Deus. Cristo foi levado à cruz por Deus também.
Então a gente tem que tirar esse estereótipo de nossa mente de que o sofrimento é de Satanás e as respostas às boas coisas e as dádivas é de Deus. Na verdade, Hebreus diz que Jesus foi aperfeiçoado Com o sofrimento. Exato. Jesus lutou na provação. E Jesus entregou a vontade dele para Deus. E Jesus, ele não abriu a boca. Rapaz, essa parte aqui mexe. Porque Jesus, ele não abriu a boca. Às vezes a gente fala assim, tá bom Deus, vai. Ou então até no casamento, né? Tá bom, faça. Mas aí fica o dia inteiro falando, eu te avisei, eu falei que era assim. Mas só que Cristo não fez isso. Ele não abriu a boca. Ele não reclamou. Só abriu a boca para dizer assim, Pai, perdoa esse que não sabe o que faz. E tem um texto que eu gosto muito nesse contexto da saúde mental e obviamente também para entender a voz de Deus, que é Isaías, que ele vai dizer assim, ó, vinde e arrazoemos um pouco. Essa palavra arrazoar no original é mais ou menos assim, vamos discutir, vamos conversar mesmo, homem para homem, né, como diz o ditado, olho no olho, vamos conversar. Às vezes a gente acha assim, não, eu tenho que orar e eu tenho que falar assim, Senhor, aí fala formal, né? Falar-vos-ei, Senhor, e começa a fazer aquelas orações formais, mas tem momentos que você não está gostando daquilo dali. E fale com Deus, Senhor, não estou gostando, mas eu sei que é a tua vontade. Senhor, eu gostaria de não comer alface hoje, eu só queria aquele assado, mas é melhor para mim. Mas Senhor, eu não quero. E a gente tem que ter essa intimidade com Deus. A gente tem que ter essa conversa com o Senhor. E aí, Ellen White vai dizer assim, os que decidem não fazer, em qualquer sentido, coisa alguma que desagrade a Deus, depois de lhe apresentarem seu caso, saberão a orientação que hão de tomar. E não receberão unicamente sabedoria, mas força. Amém. Se lhes há comunicado poder para a obediência e para o serviço, assim como Cristo prometeu. Amém. E a vontade do Senhor é mais ou menos assim. Aí você pensa, que negócio é esse? Se o prego pudesse falar, não vamos conjecturar, não vamos levar o pé da letra. Uma vez eu fui dar esse exemplo e o povo começou a levar o pé da letra. Mas se o prego pudesse falar, ele sentiria dor ou não sentiria dor? Muito. Principalmente quando isso acontecesse. Porque quando entorta, o que a gente geralmente faz? Aí, ou então bota assim na pedra aí que tá mesmo, né? Até entrar, até cumprir o seu propósito. A gente precisa ser matado. Mas sabe o que é legal? Sabe o que é bonito? Sabe o que é genial? Que Deus é misericordioso. Olha só esse texto. Vocês estão achando que isso aqui é da minha cabeça? Não, o Espírito Santo falou por aí, mas olha só. Não deve surpreender-vos, pois que, com o martelo e o cinzel, é tipo a talhadeira, tá? Deus se põe a polir as arestas para ocupar-vos o lugar que vos destina. Ser humano algum pode efetuar essa obra, só Deus a pode executar. E podeis estar certos de que nenhum golpe será dado falso. Todos os seus golpes são dados com amor para a vossa felicidade perpétua. Ele conhece vossas fraquezas e trabalha para restaurar, não para destruir em breve. Ele não quer te entortar. Ele só quer que você entre na madeira da forma devida. Eu sei que pode doer, mas ele quer que você cumpra o seu propósito. E aí a gente percebe que essa é uma questão de você, de forma racional, decidir, Senhor, eu aceito sofrer por Cristo. Eu aceito passar pelo fogo. Eu aceito passar por essas dificuldades, porque nada me separa do amor de Deus. E aí tem uma história de um menino chamado Abu Bakr. Oriente Médio, guerra. E o seu pai foi convidado, ele era filho único, seu pai foi convidado para ir para a guerra. Que horas a gente tem? Tá. E Abu Bakr, o pai de Abu Bakr foi convidado para ir para a guerra. E naquela época, mediante as situações, se o pai vai para a guerra, provavelmente ele não voltaria.
E passaram muito tempo sem se falar. Abubaque, seu pai, o pai de Abubaque, a esposa, passaram muito, mas muito tempo sem se falar. Só que aí, depois de um tempo, estourou a notícia que a guerra acabou. E Abubaque, ele ficou com a ideia, nossa, meu pai vai? E o pai não. Passou dias, meses, anos, e o pai não voltava. E a esperança de Abubaque estava cada vez. Só que ele frequentava uma escola. E lá ele viu que alguns garotinhos, antes de comer, faziam uma certa oração. E Abubaque ficou curioso para saber o que é aquilo, observou por um tempo e depois foi perguntar para os amigos. Eles falaram, olha, nós estamos falando com Deus. Deus está lá no céu e quando você ora a Deus, fala com Deus, faz um pedido a Deus, Deus responde. E o que Abubaque pensa? Vou pedir para o meu pai voltar. Só que aí Abubaque não processou algo. Ele não sabia orar. Ele não sabia como fazer oração. Então ele teve uma ideia. Naquela região as pessoas soltavam muito pipa. Então o que ele fez? Ele pegou uma pipa grande, boa, e escreveu atrás da pipa um texto muito bonito, muito fácil de ser lido. Senhor, eu não sei o seu nome, mas traga meu pai de volta. E ele subiu essa pipa bem alto, para fazer com que Deus enxergasse. Olha a inocência da criança. Só que quanto mais alto ia, mais a pipa era afetada pelo vento. E aí a linha cortou e a pipa foi embora. Até no textozinho ele colocou o nome dele e onde ele morava. Para dar referência. Deus tem que saber quem eu sou. E a pipa voou, foi guiada pelo vento e parou numa janela de um trem. E esse menino ficou muito triste. Claro, sem dúvida. Mas só que a pipa parou numa janela de um trem. E aquela pessoa que estava ali sentada naquela janela, aquele homem, olhou para aquela pipa e leu o que estava escrito e falou, uai, é o nome do meu filho. E ele viu o endereço, porque na guerra tinha que mudar sempre de endereço. E o que esse homem fez? Voltou para a família. Deus responde as orações de uma forma que você não vai entender. Deus vai responder suas orações te fazendo muitas das vezes passar pelo sofrimento. Ellen White chega a chamar essa educação de escola do sofrimento. Está aí um curso missionário que a gente precisa fazer. Eu acho que esse curso não é de um mês, tá, Raquel? Mas é um curso missionário que eu não sei se vocês vão receber certificado. Tá? A Light não trabalha com isso não. Mas eu acho que no céu vocês vão receber sim certificado de ouro. Ou uma pedrinha branca com o seu novo nome. Mas vocês percebem que Deus ele vai trabalhar por linhas que talvez você não vai conseguir ler no momento. Em outras palavras, a gente precisa se entregar ao Senhor. Não nas menores, bem como nas maiores questões. O primeiro ponto é, qual é a vontade de Deus nesse assunto? Pois sua vontade é a minha vontade. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quem é aquele que vos prejudicará se forem seguidores do que é bom? Um homem pode ser ordenado por Deus a realizar um trabalho e permanecer numa posição que seja peculiarmente difícil e esgotante. Obrigado. O Senhor tem uma obra para ele cumprir e ele arrisca sua vida eterna, ao permanecer nesse lugar. Esta foi a posição que Cristo ocupou quando veio ao nosso mundo, entrando em conflito com o líder rebelde dos anjos caídos. Às vezes Deus te coloca numa posição assim. Uau. É essa parte que a gente perde a paixão, né? A gente fala muitas coisas apaixonadas do evangelismo. Mas a realidade, ela surge. Deus formulou um plano e Cristo aceitou. Perceba que a gente pode ser colocado nas mãos de Deus e Deus nos colocar em tais lugares para cumprir os seus propósitos. Mas quem quer que se coloque numa posição de perigo, por qualquer motivo que não seja a obediência à vontade de Deus, cairá. Sabe aquele texto que vai dizer mais ou menos assim, 1 Coríntios 10:13? Que Deus até permite vir as tentações, ou melhor, as tentações vêm, mas Deus sempre permite uma válvula de escape. E a gente pensa assim, toda tentação que vier vai ter um escape. Às vezes não.
Se você se coloca na armadilha de Satanás, não tem válvula de escape, porque você se colocou. Se você se colocar em perigo só para descobrir a vontade de Deus, cuidado. E isso acontece muito com os jovens. Ah, Deus me chamou para fazer faculdade. Nossa, eu quero fazer faculdade. Ele vai e faz faculdade naquela faculdade. E aí ele nem termina o curso, já sai ateu, falando, ai, Deus existe. Deus existe. Não se preparou, ele só olhou para o final, ele não olhou o processo. Ele não estava fixado em Cristo. O problema não era a faculdade, o problema era ele. Ele se colocou em um local onde ele não seria forte, onde ele não teria poder. Ninguém está seguro quando pensa ser seu privilégio decidir. O cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar. Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Há também um lugar designado aqui na terra para todos nós. Aí eu pergunto, nossa, então quer dizer que Deus tem um local específico para você? Não leve esse texto assim. O que está querendo dizer é que Deus tem uma vontade para todos nós. Amém. E a gente não vai conseguir ler, não vai conseguir entrar tanto nisso, mas se você pensa assim, Senhor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E Deus ele vai te responder assim, ó, pregar o Evangelho. Conduzir pessoas a Cristo, santificação, comunhão. Olha o tanto de coisa que Deus já está respondendo. Aí você pensa assim, mas Senhor, isso é genérico. Genérico? Não. Sabe por quê? É tão específico, é tão profundo, que a gente pensa assim, naquele grande dia, quando os justos se ressuscitarem, eu vou ir correndo para Adão e Eva, eu vou correndo falar com Moisés, eu vou correndo falar com Ellen White. Não. Eles que vão vir correndo falar com vocês. Porque eles queriam estar nesse tempo a qual estamos. É tão profundo isso. É tão magnífico. A vontade de Deus para a sua vida já está revelada. E é claro, não preciso entrar muito nesse ponto para a gente ir para o nosso fim, mas todos sabem que devemos pedir conselhos. Não, nós damos o conselho da sabedoria. Ellen White vai dizer muito, inclusive Ellen White vai dizer uma experiência de uma igreja que quase fechou porque ninguém pediu conselho para ninguém. Peça conselho. Por isso que eu falei, tem um padrinho, tem uma pessoa de fé espiritual, um líder desse ministério. E aluno, tome isso, ó, esse aqui é meu conselheiro, esse aqui é o meu tutor, esse aqui é a pessoa que vai me conduzir. Porque Roboão, quando foi pedir conselho para o jovem, o que aconteceu? Mas tem Maria inteira aí. Claro. É o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se aquele jovem tem temor do Senhor, eu tenho certeza que aquele jovem não vai me dar um conselho pecaminoso. Tem que saber para quem pede conselho. Claro. Estar sincero quer dizer que eu estou certo? Não. Sinceridade também pode ser sinceramente no erro. Quer um exemplo? Guilherme Miller, quando estava pregando que Cristo ia voltar em 22 de outubro de 1944, ele estava sendo sincero? Mas ele estava totalmente certo? Não. Então, sinceridade não quer dizer que você tem razão. Mas eu sou sincero. Não quer dizer que tem toda a razão. Não. Mas aí tem um ponto. E o fato de Deus me guiar, o fato de Deus me usar, quer dizer que eu estou na vontade de Deus? Deus me usou. É porque Deus está me aprovando. Deus está concordando com o meu estilo de vida. Não, porque a gente vê isso na história de Sansão. Deus usou Sansão ali para derrubar os muros, mas Sansão estava totalmente certo. Deus estava apoiando as decisões todas de Sansão, mas Deus usou Sansão? Usou. Mas Sansão teve que o quê? Passar pela escola do sofrimento. Então, o fato de Deus te usar, aluno, o fato de Deus te usar ou me usar, não quer dizer que Ele está concordando com tudo que eu faço. E isso, para a gente que é missionário, para a gente que pega a palavra, para a gente que está sempre no culto, isso é bem complicado. É uma responsabilidade bem séria. Porque Deus pode te usar, mas Ele pode estar falando assim, cuidado, porque tem um anjo com a espada flamejante na mão e a mula está tentando te defender. Cuidado. Igualmente, uma pessoa quer pegar o ônibus para ir para a Bahia e
até o Itamaraty. Chegar em Barra Funda vai ter que descer, não tem jeito. Para a Bahia tem que pegar o Contígio. Exatamente. Contígio, aí vai sair a Bahia. Obrigado pela informação, irmão. Vem pra Bahia. A pessoa segue o caminho, a pessoa que está indo para o céu. Tem que Vai pegar, não, tem tem que que pegar o ônibus certo, tá? Pegar o caminho certo. O ônibus certo. O ônibus se chama da Aviação Graça. Aí vamos tentar ser mais práticos. Há 3 modos pelos quais o Senhor revela a sua vontade a nós, para guiar-nos e capacitar-nos a conduzir outros. Tem que dar uma pausa, não tem como. Mas Deus, ele revela a vontade dele para você, não revela? Mas qual o objetivo? Se você ora a Deus só para conseguir as bênçãos para você, sinto muito, é egoísmo. Você tem que orar pelo outro. O ministério de Cristo era pelo outro. A gente precisa aprender isso, orar mais pelo outro. Como poderemos diferenciar a sua voz daquele do estranho? Como podemos distinguir a voz do falso pastor? Deus nos manifesta a sua vontade aonde? E Ellen White, ela vai dizer, está na apostila, você pode olhar com mais calma, eu vou ter que resumir mesmo por conta do tempo, mas ela vai dizer mais ou menos isso, que Deus se revela através da palavra de Deus, das providências, impressões do Espírito e da natureza. Amém. Só que aí você pensa assim, pronto, obrigado, Cristiano, vou sair daqui e vou seguir os passos certinho, está tudo certo, muito obrigado, Cristiano. Olha, sinto muito, principalmente quem está gravando aí, eu não estou dizendo isso, você vai ver por quê. Mas só para dizer claramente, a palavra de Deus já sabemos, a Bíblia. O que seriam as providências? As portas se abrindo. As coisas acontecendo. O que seriam as impressões do Espírito? Fala no seu ouvido. Mas aí a gente tem cada texto falando, cuidado com essas impressões, meu filho, cuidado. Porque tem que ser o Espírito Santo. Tá? Ela até vai dizer assim, a voz de Deus, a voz da consciência é a voz de Deus. Mas cuidado, a sua consciência tem que estar santificada. Não é qualquer coisinha que você ouve aqui que quer dizer que é o Espírito Santo. E obviamente a natureza. Só que esse problema, para mim, o mais problemático é esse aqui, natureza. Porque às vezes as pessoas fazem o quê? Senhor, me mostra isso aqui. Se acontecer isso aqui, é tipo aquelas ciganas, né? Olha, amanhã vai aparecer uma mulher de cabelo preto com uma camisa branca e ela vai falar oi pra você. Aí a gente pensa assim, se aparecer isso daí, eu já vou me casar com essa mulher. Não é fácil. Aí a gente pensa assim, Senhor, vou orar. Pai, me revela através de um passarinho que vai estar voando. Aí qualquer passarinho que voa, Deus confirmou. Deus confirmou. Ou então, não vamos usar a natureza. Ah, não. Se a Raquel da Água Viva aqui me chamar para fazer uma visita, Deus me responde. Pode até acontecer, mas é uma coisa muito fácil de acontecer, não é? Eu espero. Mas a gente tem que fazer orações específicas ao Senhor. Senhor, é isso, e põe à prova. Faça orações específicas da mesma forma que você tem que fazer pedidos de perdão específicos. Ia falar? Ia falar? Eu? É. Tá. Olha só esse texto. Deus nos fala pela natureza e pela revelação, pela providência e pelo influxo ou impressão do seu Espírito. Isto, porém, Não basta. eu falei, né, que poderia frustrar um pouco mais, né? Precisamos também derramar perante Ele nosso coração, para ter vida e energias espirituais. Cumpre sempre estarmos em real comunhão com o nosso Pai Celestial. Podem nossos pensamentos dirigir-se para Ele. Podemos meditar sobre suas obras, suas misericórdias, suas bênçãos, olhar a natureza, enfim, comer bem, mas isto não é, no sentido mais amplo, comunhão. Para entreter comunhão com Deus, é preciso que tenhamos alguma coisa para lhe dizer acerca de nossa vida. Uau! Você precisa dizer, você precisa ser específico. Pai, eu estou com essa dificuldade, eu estou com esse problema. Senhor, eu sou assim, eu sou assado. Seja específico. E Deus, Ele vai agir de forma específica. Para terminar,
terminarmos, a gente vai ler uma série de textos, a qual vai responder uma das perguntas que foi feita no começo. Perceba só esse texto. Se creem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Estou usando a nova versão transformadora para nível didático. Ou seja, se eu creio, se eu peço, tudo que eu pedir, acontece. Mas vamos ser sinceros. Quando isso aconteceu? Ou o quanto isso acontece na nossa vida? Segura. Mateus agora... eu passei. Ah, tá. Eu só não mudei o texto. Na verdade é Mateus capítulo 7. Aqui está errado. Mateus 7, versos 7 e 8. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Todo o que procura, encontra. E para todos que batem, é como se Deus estivesse te convidando a uma ação também. A uma reflexão, a um raciocínio da vida espiritual, a uma procura, a uma perseverança. Porque, em outras palavras, pedir denota humildade. Procurar denota perseverança. Mas bater denota ousadia. E a gente precisa ser também ousados com o Senhor e para o Senhor. Mas aí a gente pensa, então, as coisas vão se abrir, as portas vão se abrir, vai dar tudo certo quando eu fizer isso. Calma. Calma. Porque olha o que o Provérbios vai dizer. Ah não, eu não coloquei aqui. Vamos abrir. Provérbios capítulo 4. É porque aqui eu vou usar a versão. Efésios capítulo 4. Efésios, Provérbios. Vocês estão atentos. Provérbios 4. Deixa eu só botar o texto aqui. Vamos ler a partir do verso 23. Que vai dizer assim, ó. Eu estou usando ainda a nova versão transformadora. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não permite que seus pés sigam. E depois eu vejo um texto de Salmos 6, que fala assim: se eu conservar a maldade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O Senhor não vai te ouvir. Então a gente percebe que o que o Senhor está falando? Olha, tudo que você pedir vai ser respondido, vai ser dado, mas você precisa crer. Mas além de crer, você precisa trabalhar. Mas além de trabalhar, você precisa ter um bom planejamento, estabelecido os seus propósitos e ter um estilo de vida impecável, ou seja, que não tenha brechas para o inimigo. Para de ser mentiroso, para de ser preguiçoso, para de ser reclamão, para de ser egoísta, Para de ser avarento. para de ser avarento. Porque isso vai dirigir os propósitos de sua vida. E o texto diz, e isso vai te dar razão de viver, isso vai responder às suas orações. E às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque estamos com pecados ou com brechas abertas e o inimigo está fazendo a festa. Nossa, fala um negócio. Irmão, por que é que eu oro e não consigo? Só para dar alguma coisinha para Esse tempo e o modo. É o que o Senhor quer. Se Deus pode te responder assim, ó, filho, você está orando pelo carro, tá? Estou dando exemplo. Você está orando pelo um carro. Aí Deus fala assim, pronto, é da minha vontade que você tenha um carro. Aí o que você vai fazer? Deus respondeu que é da sua vontade que você tenha um carro. O que você faz depois da resposta? Já compra, né? Tipo assim, se Deus respondeu, a gente já tem a atitude de planejar, juntar dinheiro, frutar ou comprar. Só que a gente se esquece o seguinte, o fato de Deus responder a sua oração não quer dizer que você já tem que fazer. Porque responder a oração é um passo. O resto é o tempo e o modo, ou seja, o quando e como. Quando eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso?
Ah, mas Deus já respondeu, mas é o como e o quando. Por isso que Provérbios ele diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aí ele diz, ó, reconheço em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Ó, agora, não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparte-se do mal. Isso será o quê? É como se a Bíblia trabalhasse com umas comparações. Olha, você vai receber esses benefícios, mas, meu filho, pare com essas coisas maléficas. Você quer ouvir mais a minha voz, mas pare de embotar a mente. Você quer trabalhar mais na obra de Deus, mas pare de trabalhar mais para si. Você quer ter tempo com o Senhor? Então pare de ter tempo com as coisas que não é do Senhor. É óbvio. Não tem segredo. Em outras palavras, a gente pode concluir que é simples. Olha, é simples. É muito simples. Aí você pensa assim, eu discordo do cristiano. Pode discordar, mas a Bíblia fala assim, ó, tudo é simples, o homem complica tudo. Simples não é amigo do fácil. Simples é inimigo do fácil. Vocês sabiam disso? O que é simples nem sempre é fácil. Ou não é fácil. Mas que é simples, é simples. É muito simples. É que nem o mousse de hoje de manhã. É uma aveia, um leite, mas é simples, mas não é fácil. Fazer o mousse nem... Exato. Ou seja, tenha paciência. Espere no Senhor e a luz vai ser apresentada. E se esperardes no Senhor, Ele responderá a todas as suas inquirições. E eu vou pular para esse texto, talvez um texto muito conhecido. Paulo ele chega e fala assim, olha, eu sei o que é passar fome, mas eu também sei o que é um banquete. Eu sei o que é ter um guarda-roupa cheio de roupa, mas eu também sei o que é repetir as mesmas roupas no sábado. Eu sei o que é beber aquela bebida top que aparece no Instagram, mas eu também sei beber água suja. Eu sei ter momentos calmos, tranquilos, onde eu posso dormir às 7 da noite, mas eu também sei o que é ser perseguido. Então Paulo ele começa a expressar que ele sabe, ele entende que a vida não é só de coisas boas, a vida não é só de banquetes. E pelo amor de Deus, não se acostume com as comidas até que vocês estão comendo aqui. É verdade. Porque a vida não é só dessas coisas. Não se acostume com o ambiente que vocês estão tendo. Claro, tome eles, aproveite o melhor, viva intensamente, louve o Senhor pelas bênçãos, mas a vida não é só isso. A vida tem dois lados. E se a gente não se acostumar com os dois lados, a gente vai fazer o quê? Como muitas vezes acontece, se afastar do Senhor. Porque o Senhor como o Senhor é bom, se o Senhor é bom, por que o justo sofre? E começa a fazer essas questões. Mas quem disse que você naturalmente é justo, meu filho? Quem disse que você é digno de passar só por bonanças? Nem Cristo passou. E eu concluo dizendo assim, eu não tenho resposta em como conhecer a vontade de Deus, mas Deus tem resposta em como mostrar a vontade dele para a nossa vida. Amém. Basta crer e confiar. Agora, por favor, que possamos de fato ter uma vida simples, uma vida com o Senhor, que possamos de fato entregar nosso ser a Ele e deixar agir. Não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Você crê nessa bênção? Amém. Você crê mesmo? Sim. Ou estão com fome, então tipo Eu assim, não aceito. sei. Eu quero almoçar logo, creio. Então vamos orar. Pode ser assim.